eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de livros da Agatha Christie. Como eu disse num vídeo anterior, eu mudei toda a minha estante por cor, eu estou testando uma nova forma de organização, então eu vou mostrar para vocês um bookshelf tour diferente, que é por autor, e eu vou falar da minha autora favorita, que é a Agatha Christie. Lembrando que se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você ficar sabendo de tudo que a gente posta por aqui. Bom, a minha coleção da Agatha Christie, eu tenho uma grande coleção comigo aqui na minha estante, mas a minha história de amor com a autora começou aos 12 anos, quando eu comecei a ler a autora na época da escola. Então, muitos livros eu já li da autora, eu não tenho na minha coleção, mas eu pretendo adquirir futuramente, e eu li tudo pela biblioteca da escola ou de amigos que me emprestavam livros na época. Então eu tenho uma grande coleção da autora, sim, é uma das autoras que eu tenho maior coleção de livros aqui na minha estante, mas muitos deles eu já li ao longo da minha vida de leitora, e desde os 12 anos, na verdade, foi por causa dessa autora que eu também comecei a escrever meus próprios livros, escrever meus próprios suspenses e me deixar levar aí nesse mundo literário, nesse mundo da escrita e da leitura. Bom, vamos lá então. Então, como eu já disse, tem muitos livros que talvez eu não mencione no vídeo, mas eu já tenha lido. E tem outros livros ainda que eu pretendo ler da autora, lembrando que ela escreveu mais de 80 obras, várias peças de teatro, então ela tem uma quantidade de obras significativas aí. Então vamos lá, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês da minha lista, que faz parte da minha coleção, é And Then There Were None. Esse livro eu já tinha lido em português, que tem o título E Não Sobrou Nenhum. Vocês também podem encontrar esse título como O Caso dos 10 Negrinhos, mas depois pela questão de tom racista, enfim, mudou para E Não Sobrou Nenhum, mas o título original vocês podem também encontrar dessa forma. E ele é uma história de suspense que não traz os detetives famosos. Ele leva 10 pessoas para uma casa e dentro dessa casa há um certo tipo de julgamento e elas vão desaparecendo ao longo da história. Já tem resenha no canal, esse é um dos meus suspenses favoritos da autora, eu acho que foi muito bem construída a trama e um tom assim claustrofóbico ao longo da narrativa, que você não sabe muito bem quem confiar, quem são seus amigos, quem são seus inimigos. Então é um livro que vale super a pena ser lido. Um dos livros muito famosos da autora, que também é um dos meus favoritos e não tem adaptação cinematográfica, é O Mistério do Trem Azul. Esse livro é um caso do Hercule Poirot, já tem resenha no canal, então eu vou deixar linkado aqui em algum lugar do vídeo para depois vocês irem lá e conferirem, mas é uma história bem gostosa, bem interessante de ser lida, e tem esse tom também claustrofóbico, que a Agatha Christie ama, de lugares fechados, viagens onde as pessoas não podem simplesmente sair, então é um dos livros bem interessantes, bem legais de serem lidos também. Esse livro da Agatha Christie, 13 à Mesa, eu ainda não fiz a leitura, também tá na minha meta de leitura aí. Ele é um caso do Poirot, é o meu detetive favorito, eu gosto muito da Miss Marple também, mas o Hercule Poirot, ele é um dos meus detetives favoritos, então é uma das minhas próximas leituras aí da autora. Eu lembro que esse livro eu comprei bem baratinho, foi naqueles estandes assim de 10 reais, foi numa Bienal do Livro, tá gente? Então eu não lembro direito o quanto que eu paguei no livro, mas esse livro foi bem barato porque eu comprei 3 iguais, não no mesmo título, mas são 3, como se fosse um conjunto mesmo, como se fosse um box, na verdade. Mas esse livro eu ainda não li. Esse livro aqui, Morte no Nilo, já tem resenha no canal e vai virar filme no ano de 2021. Então se você ainda não leu esse livro, aproveite para ler que lá em setembro vai virar filme. Esse livro eu já resenhei no canal também, e ele também traz um assassino dentro de uma viagem pelo Nilo, e o Hercule Poirot, muito casualmente, está presente aí para desvendar esse mistério, que na verdade não começa bem dentro do navio, começa um tempo antes das pessoas embarcarem, mas isso vocês vão descobrir só ao longo da narrativa. Um próximo livro, que também faz parte desse conjunto de 3 livros aí que eu falei pra vocês, é O Morte na Mesopotâmia. Eu não li esse livro ainda, mas é um caso do Hercule Poirot, então foi um dos motivos de eu ter comprado esse volume, porque todos os livros do Hercule Poirot são muito interessantes, eu gosto muito da escrita e o desenvolvimento desse detetive ao longo da história, então é um dos livros que está na minha meta de leituras. Um próximo livro, que tem uma capa super bonita, roxa, minha cor favorita, é Seguindo a Correnteza. Esse livro eu já fiz a leitura lá quando eu tinha 15 anos, então faz muito tempo que eu li esse livro, e eu ganhei de presente dos meus pais.
Então esse livro vai ser uma releitura que eu vou fazer, mas é um dos livros do Hercule Poirot também, que traz esse tom claustrofóbico. O tom, né, do Hercule Poirot sempre tem um pouco de claustrofobia dos lugares, são sempre lugares muito fechados, muito reservados, tem uma herança envolvida, então é um dos livros bem legais, bem construídos da Agatha Christie. Gosto bastante dessa capa, gente. A arte dessa capa pra mim tá linda, né? Bem feita, bem decorada. Amei. Um outro livro da autora que também faz parte da minha coleção é Um Corpo na Biblioteca, que já tem resenha no canal. Esse é um caso da Miss Marple. Não é um caso da Miss Marple. É um detetive não famoso aqui, se eu não me engano. Não é a casa da Miss Marple. Já tem resenha no canal, faz tempo que eu li esse livro, mas vou deixar linkado aqui para vocês acompanharem essa resenha no canal. É aquela coleção, gente, que está sendo lançada agora de capa dura da autora, né? Então é da editora Nova Fronteira, ela tá lançando essas capas durinhas, né? Que às vezes vocês veem em box ali, principalmente na Amazon tem vários aí. Eu nunca compro aqueles box, muita gente me perguntou a última vez que eu falei da Agatha Christie, porque tem muitos livros ali dentro do box que às vezes eu já li 2 e não li 1, então pra mim não tá compensando comprar os box por causa disso. Mas eu gosto bastante dessas edições de capa dura da Nova Fronteira. O próximo livro da Agatha Christie que eu vou mencionar aqui é Os Trabalhos de Hércules, é um caso do Poirot. Esse livro eu ainda não li, mas também está na minha meta de leituras e faz parte daquela edição da Nova Fronteira, né, que é capa dura da HarperCollins. HarperCollins, esse aqui não é da Nova Fronteira, esse é da HarperCollins. Então, é uma capa dura e eu acho que vale a pena aí pra autora, né, dura mais o livro. Eu gosto de livros de edição de capa dura, eu acho que eles duram mais, né, na estante, enfim, né, gente, a vida útil do livro é bem maior quando ele é mais resistente à capa. Então, eu não li esse livro. Se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou desse livro. Um dos meus favoritos, queridinhos dessa lista é A Casa do Penhasco, é um caso do Poirot. Esse eu li recentemente, já fiz resenha pra vocês no canal. Então ele vai contar a história de uma moça, né, que acaba casualmente encontrando o Poirot e dizendo que ela tá sendo vítima aí, tá sendo ameaçada, que ela provavelmente vai ser assassinada, porque já tentaram matar ela 3 vezes. Enfim, é uma história pequenininha, curtinha, rapidinha de ler, mas que tem um final bem surpreendente, que vale a pena dar uma chance para esse livro. Esse livro eu tenho ele na versão em inglês, The Clocks. Eu já li esse livro em inglês e já resenhei para vocês em português com o título Os Relógios. Também é bem interessante, ele conta a história de um assassinato e tem uma questão envolvendo os relógios, de uma pessoa que aparece onde não deveria aparecer, que encontra o Poirot toda ensanguentada. Tem umas coisas assim no livro aqui que você vai suspeitando de várias pessoas e a Agatha Christie com maestria te engana direitinho no final da história. Uma curiosidade aí pra quem gosta de ler esses títulos em inglês, os livros da Agatha Christie, esse aqui eu também já li em inglês, eu li ele em português, já fiz a resenha pra vocês, mas eu também já li ele em inglês. Eu achei o inglês super tranquilo, super de boa pra ler, então pra quem tá começando, pra quem tem o inglês aí em nível intermediário, é uma boa leitura ler livros da Agatha Christie, que vai com certeza te ajudar aí a desenvolver e aumentar o seu vocabulário pela língua inglesa. Esse livro aqui, ele é um livro de contos da Agatha Christie, então o Poirot Sempre Espera. Esse é o conto principal, mas tem vários outros contos aqui. A maioria tá envolvendo o Hercule Poirot. Tem um ou outro conto aqui que não é com o nosso detetive preferido, mas a maioria é com o Poirot. São contos curtinhos, é uma ótima recomendação se você nunca leu nada da Agatha Christie, tem medo de livros grandes, talvez um livro de contos te ajude a conhecer melhor essa autora. Esse livro também já tem resenha no canal, então vou deixar linkado aqui, tá, gente? Em algum lugar desse vídeo vai aparecer linkado para vocês assistirem essas resenhas da Agatha Christie. Inclusive tem uma playlist específica aqui no canal só da Agatha Christie. Então todos os livros que vocês quiserem saber da Agatha Christie que eu já li na época que eu tenho um canal no YouTube estão na lista aqui. Os livros que eu já li muito antes, eu não gravei essas resenhas, porque provavelmente eu vou ter que fazer uma segunda leitura. Mas os livros que eu já li, né, desde que eu criei o canal no YouTube, estão aqui na playlist. Então dá uma olhadinha na playlist da Agatha Christie. O próximo livro foi o primeiro livro que eu ganhei da Agatha Christie. Foi um presente do meu pai. Então logo que comecei a ler a Agatha Christie, ele me deu esse livro aqui, que é o Café Preto. Gente, esse livro é demais, ele é um dos últimos que a Agatha escreveu, mas ele tem uma história por trás, assim, muito bem elaborada. Faz você suspeitar de todas as pessoas que estão ali naquela mesa de reuniões de família, que supostamente uma delas é envenenada, né? O roteiro típico da Agatha Christie, mas que traz um final bem surpreendente, bem interessante, e é um dos últimos que a autora escreveu, então
É bem legal esse livro aqui. Amei. O próximo livro sai em inglês, esse livro eu não li ainda, que é o Five Little Pigs, ou Five Little Pigs, depende do seu sotaque de inglês. E é um dos livros que também está na minha lista de leituras. Não lembro agora se é um caso do Poirot, não vou ficar... Ah, sim, é um caso do Poirot, tá? Então esse aqui também é um caso do Poirot. Provavelmente, se os livros da Agatha Christie costumam ter uma linguagem mais simples no inglês, talvez seja uma leitura legal para quem está em um inglês intermediário. O próximo livro, que eu vou mostrar aqui também é um título em inglês, é The Hollows. Lembrando que essas versões da HarperCollins, gente, que tem essa página amarelada de papel reciclável, são edições mais baratas. Eu lembro que eu paguei esses livros aqui em inglês em torno de R$10, então são bem baratos mesmo, bem acessíveis. E é como eu disse pra vocês, é uma forma legal para quem tá começando inglês, tá com inglês intermediário. Iniciante eu já não recomendo, mas o inglês intermediário consegue sem dúvida dar conta dessas leituras e além disso enriquece também o vocabulário. Um livro de contos da Agatha Christie não pode faltar, Os Três Ratos Cegos. Esse livro também já resenhei no canal, resenhei vários outros contos dentro desse livro aqui. Então, Os Três Ratos Cegos, ele inclusive é uma peça de teatro que está há mais de 50 anos em cartaz em Londres, já tem resenha no canal completa dessa história aqui, mas basicamente o ambiente acontece dentro de uma pensão e ali tem um assassino. É simples assim, tá? Ninguém pode sair da pensão porque tá dando uma nevasca, ninguém consegue se comunicar com ninguém porque o telefone foi cortado. Então você tá dentro dessa pensão ali com o assassino. Então esse é o conto principal. Tem outros contos aqui que eu também já resenhei no canal, então dá uma conferida lá na playlist pra você acompanhar a resenha completa dessa história. Um dos meus casos favoritos da Miss Marple, sem dúvida, é Nêmesis. Esse caso aqui da Miss Marple foi um dos primeiros que eu li da Miss Marple. Antes eu tinha muito preconceito com a detetive, achava ela meio sem graça, mas esse caso aqui, o Nêmesis, me conquistou a Miss Marple. Então a Miss Marple é uma velhinha meio coviteira, quer saber da vida de todo mundo, mas que acaba tendo resoluções de crimes incríveis. Então esse caso do Nêmesis é uma leitura que vale muito a pena. Só vou dar uma dica, talvez seja um spoiler, não sei, mas Nêmesis, quando vocês podem procurar, significa vingança. Então já tem um spoiler aí sobre o motivo desse crime. Então fica a dica para uma leitura, porque com certeza você vai surpreender na resolução desse crime. E o mais interessante é que é uma das capas de livros que mais dá spoiler da resolução do crime. Então se você prestar muita atenção nessa capa, com certeza você vai conseguir fazer uma relação aí com a resolução do crime. Então fica a dica para vocês e acompanhem a resenha que está disponível no canal. Um outro livro que eu também li recentemente da Agatha Christie, já tem resenha no canal, é Um Punhado de Centeio. É um dos livros, assim, muito bem desenvolvidos. Todos eles são, né, gente? Vocês sabem que eu amo a Agatha Christie, então é difícil falar mal de um livro dela. É minha autora favorita. E sem contar, né, gente, também a capa tem um layout super bonito, super bem desenvolvido e também dá um pouco de spoiler. Se você olhar bem, assim, a questão, né, da capa, da xícara de chá, vai dar um spoiler aí pra resolução do crime se você prestar bastante atenção, principalmente nos detalhes. É uma das coisas que a Agatha Christie faz com maestria, é apresentar a resolução de coisas que você nem prestou atenção, que você achava que era um mero detalhe da história ali, que tava só pra incrementar a cena, mas na verdade faz toda a resolução do crime. Então, uma boa leitura aí pra vocês. O próximo livro da Agatha Christie que eu ainda não li é Convite para um Homicídio. Falam muito bem, já vi bastante resenha legal sobre essa história, fiquei bem curiosa, mas eu ainda não li, então talvez eu faça a leitura esse ano e traga a resenha pro canal. Mais um livro da Agatha Christie é Os Relógios, que eu já falei pra vocês que eu tinha o título em inglês, o The Clocks. Então também é um caso bem legal, é um caso do Poirot. Então, gente, eu sou suspeita para indicar os livros do Poirot, porque é o meu detetive favorito da Agatha Christie. E é bem interessante essa questão que a Agatha faz com relação aos relógios desse assassino. Tem toda uma história por trás aí que prende você do começo ao fim, não tem como largar essa história, gente. É um dos livros que eu li quase num dia, porque a história foi tão envolvente, tinha tantos detalhes, tantos suspeitos possíveis, que você quer desvendar esse crime junto com o Hercule Poirot. Então é um dos livros que vale super a pena ler. Dá uma conferida que já tem resenha completa aqui no canal desse livro aqui. Um outro livro que eu também resenhei o ano passado pra vocês foi A Casa Torta. Foi um dos primeiros romances da autora, mas é um romance que não deixa em nada a desejar. É um romance que é de suspense, que te prende do começo ao fim. Então vale muito a pena ler. Tem resenha também no canal aqui pra vocês, mas é interessante também que esse aqui foi um dos primeiros da autora. Então
Não é bem uma crítica, mas tem algumas partes da narrativa que você já consegue desvendar o assassino meio que de cara. Então, se você prestar bastante atenção, se você já estava expert nos outros romances da Agatha Christie, talvez você descubra o assassino antes do Poirot. É uma dica que eu deixo aí, mas talvez tenha a ver também com essa questão de ser um dos primeiros da autora, né, um dos primeiros romances da autora. Então ainda ela estava se desenvolvendo também como escritora, a gente tem que lembrar disso também, né, gente? Então os livros mais antigos da autora, os primeiros romances dela, talvez tenha algumas pontas aí que você já perceba de cara quem é o assassino. E acontece mais ou menos aqui, faltando acho que umas 100 páginas, você já tem mais ou menos uma ideia de quem pode ser o assassino. Mas é uns romances muito legais, principalmente saber que foi um dos primeiros da autora. Então fica a dica aí pra vocês lerem. Os mais brilhantes suspenses da Agatha Christie, que te deixa até com calafrios, sem dúvida, é Um Brinde de Cianureto. Eu amei essa história, tem uma resolução incrível por trás. Você não imagina como que uma pessoa pode ser envenenada na frente de várias pessoas apenas com um brinde. Então, é uma história muito interessante que você tem que ser muito perspicaz para pegar os detalhes, os rastros desse assassino e tentar desvendar o crime. E mais interessante, será que um crime do passado pode impactar no crime do presente? É uma pergunta que a Agatha Christie lança nesse livro e que resolve assim com maestria. Eu já resenhei esse livro no canal e é um dos meus favoritos da autora. Um próximo livro que não poderia faltar nessa lista é Maldição do Espelho, que coincidentemente também já é um caso da Miss Marple. E ele conta a história de uma atriz que dá uma festa de boas-vindas e de repente uma das suas convidadas é envenenada no meio da festa. Claro que a Miss Marple está presente, né? Porque esses detetives, se tem uma coisa que a gente aprende com a Agatha Christie, que os detetives estão sempre presentes no momento certo do crime. E aqui não é diferente. A Miss Marple foi convidada por essa atriz e aconteceu caos nessa festa. É muito interessante, principalmente o título, A Maldição do Espelho é uma metáfora, que você vai entender essa metáfora lá no final do livro, quando a Miss Marple finalmente diz: você é o assassino da história. E aí você vai entender essa metáfora da maldição do espelho, que faz todo sentido na trama. Se a gente não gosta de pessoas socorriteiras, pessoas que se metem na nossa vida, com certeza a pessoa que assassinou nesse livro, Encontro com a Morte, também não. Tinha muita gente mexeriqueira, muita gente fofoqueira nessa história que levou à morte de uma pessoa aqui dentro. Então, talvez essa fofoca, talvez o que ela sabia era muito precioso, não vou contar pra vocês, mas que a fofoca e cuidar da vida dos outros é um dos motivos que levou pra esse crime aqui. Com certeza você vai descobrir ao longo dessas páginas. Não vou falar para vocês exatamente como que foi resolvido e o porquê que aconteceu, porque não fica tão claro no livro. Você só consegue entender o motivo lá pro final da história, mas você vai perceber ao longo da história que a vítima, pela primeira vez na vida, de todos os livros que eu já li da Agatha Christie, você torce para a morte da vítima. A mulher é tão chata, tão insuportável, se mete tanto na vida das pessoas que você até concorda com o assassino dela ter morrido. É estranho esse sentimento que a Agatha Christie nos desperta nesse livro do Encontro com a Morte. Porque geralmente nos livros da Agatha Christie a gente tem pena da vítima, né? A gente lamenta, a gente fala que é absurdo. Por que alguém cometeu esse crime com essa pessoa tão boa? Mas nesse caso você até torce para que essa pessoa morra. É um pouco esquisito dizer isso, mas você fica do outro lado, gente. Então, é um dos livros da Agatha Christie que desperta assim, um sentimento inacreditável no leitor. Então, vale super a pena ler, já tem resenha no canal também. É um dos meus favoritos da autora. O próximo livro é Punição para a Inocência, que eu também ganhei de presente dos meus pais, mas ainda não li. Então, ele tá na minha lista de leituras. Então, vamos ver aí o que acontece nesse livro. Altas expectativas, né? Lembrando que se é um livro da Agatha Christie, claro que tem muitas expectativas, gente. Eu sempre vou ter altas expectativas com essa autora. E por último, o livro Os Crimes ABC. Gente, esse livro é genial. Inclusive, para quem gosta de jogar videogame, já tem um jogo de videogame baseado no livro com o mesmo título, Os Crimes ABC. Então ele conta a história de crimes ABC, ou seja, o nosso assassino aqui, ele é um pouco metódico e mata as vítimas em ordem alfabética. Então a primeira vítima que ele mata nesse livro, ela tem um sobrenome com A segunda com B e o terceiro com C.
Será que haverá algum com D, E, F, G? Não sabemos. Isso vocês vão ter que descobrir ao longo das páginas. A grande questão é que esse assassino, além dele ser metódico, ele está desafiando um dos detetives mais inteligentes do mundo, que é o Hercule Poirot. Então ele vai colocar esses crimes aí e o Hercule Poirot vai tentar impedir que o próximo crime com aquele sobrenome aconteça. Vamos ver se esse detetive consegue impedir os próximos crimes. Esse é um dos livros muito bem construídos, você se sente o Hercule Poirot no tempo inteiro, porque você tenta desvendar quais serão os próximos passos desse assassino, e é uma das leituras que eu super recomendo. Bom, gente, essa foi a minha lista, minha grande coleção de livros da Agatha Christie. Dentro dessa lista aí vocês puderam ver que tem livros que eu ainda não li, que eu vou fazer a leitura. Tem livros que eu já li que não estão aqui porque eu não tenho eles fisicamente. Mas de qualquer maneira, é uma das minhas autoras favoritas. Os suspenses são bem construídos e eu acho que vale a pena dar uma chance para essa autora, conhecer essa autora. Porque afinal, se ela escreveu mais de 80 livros, é porque ela tem uma grande relevância na literatura. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nada do que a gente posta.